Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje a gente vai tentar entender se psicólogo realmente não pode atender todos os públicos. Durante a faculdade e até depois de formado, a gente ouve várias e várias vezes de colegas, professores, enfim, que na hora da gente atuar, na hora que eu for trabalhar como psicólogo, eu preciso escolher um público, né? Eu tenho que direcionar meu atendimento para algum público, porque se eu quiser atender todo mundo, eu vou perder muita qualidade. E aí eu queria refletir um pouquinho com vocês melhor sobre isso. Quando a gente fala sobre essa questão da qualidade do nosso atendimento, então vamos focar para manter uma qualidade ou ter uma qualidade maior, acho que no primeiro ponto faz muito sentido, porque, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu atendo criança, né? Quando eu falo que eu atendo criança, eu tô me disponibilizando para atender crianças, e aí naturalmente eu vou atender os pais ou os responsáveis, então eu tenho a criança, tenho pais responsáveis, eu tô me disponibilizando para atender crianças com atraso de desenvolvimento, crianças com ansiedade, crianças deprimidas, crianças mais agitadas, talvez um pouco mais agressivas, crianças com contexto familiar bem bacana e outros com contexto muito difícil, muito problemático, crianças com autismo ou com diversos outros diagnósticos, crianças que têm uma vulnerabilidade muito grande social, crianças que têm 20 atividades extracurriculares durante a semana, então elas fazem muita coisa, enfim, e por aí vai, né? Dei alguns exemplos aqui, mas dentro, né, da categoria criança tem um universo, né? E criança em especial, que um público em pleno desenvolvimento, o que mais tem a demanda que pode aparecer com criança. Então, se eu me proponho a atender criança, minimamente na maioria dessas questões, dessas demandas, eu tenho que ter capacidade de lidar, de atender, de pensar, de auxiliar, enfim. E é muita coisa, né? Bastante coisa. Eu dei um exemplo com criança, mas quando a gente pensa em adolescentes, adultos mais jovens, adultos, né, quase idosos, enfim, mulheres, homens, quando eu vou pensando em públicos mais específicos, eu preciso entender que dentro de cada público existe um universo, né? Como eu dei o exemplo agora da criança. Entendo eu que a criança, o público criança, é esse público que provavelmente vai ter maior possibilidades de demandas, por ser um público em pleno desenvolvimento, enfim, sujeito, independente de outras pessoas, etc. Mas os outros públicos também existem universos dentro deles, né? Socialmente, ser adolescente é uma coisa, ser idoso é outra, ser adulto é outra, ser homem, ser mulher e por aí vai. Eu preciso reconhecer a infinidade que tem dentro de cada público, de uma forma geral, né? Então, num primeiro momento, eu concordo, né? Acho que provavelmente eu vou ter mais qualidade quando eu me fecho um pouco mais em determinada demanda, determinado público. Mas a minha grande questão é, qual que é a nossa capacidade de afirmar que nenhum profissional tem capacidade de atender criança, adolescente, adulto e idoso, por exemplo? Como que eu posso afirmar que ninguém consegue isso? Eu posso não conseguir. Eu, Rodolfo, atendo adolescentes, adultos e idosos. Não atendo crianças atualmente. Já atendi crianças em outro momento da minha carreira profissional. Já atendi crianças em serviços públicos. Trabalhei especificamente com crianças, mas também já trabalhei em serviços públicos com idosos. Também já trabalhei no serviço público com adultos. Então, de alguma maneira, eu tenho experiência com esses três públicos. Mas hoje, ao mesmo tempo, eu não tenho disponibilidade para atender crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não tenho. Mas, como que eu afirmo que ninguém tem capacidade para fazer isso? Como que eu afirmo que quem faz isso não tem qualidade no trabalho? Eu não tô aqui para falar que você tem que atender todo mundo, ou para falar que você tem que apoiar quem atende todo mundo, mas eu tô aqui pra gente entender que talvez eu não tenha essa capacidade, ou eu não queira, ou eu não tenha disponibilidade para fazer isso, mas talvez tenham pessoas que tenham disponibilidade, capacidade, qualidade, talvez tenham, provavelmente tenham. E aí o meu olhar é justamente, como eu falei, de questionar, da gente entender que lugar é esse que eu tô me colocando, de que eu só tenho capacidade de atender um público muito nichado, e também que lugar que eu tô colocando outros profissionais que têm trabalhos diferentes dos meus. Que lugar é esse que eu tô colocando profissionais que atendem mais demandas que eu? Como se eles não pudessem, como se eles estivessem errados ou algo do tipo, sabe? Para finalizar um pouco a ideia, também eu preciso considerar que quando eu estou dizendo de um profissional que atende todo mundo, criança, adulto, adolescente, etc, e idoso, eu não tô falando que todo mundo que se formou já vai fazer isso na hora. Eu também preciso, óbvio, olhar os contextos, as experiências, as realidades. Então, sem querer generalizar muito, mas talvez fazendo um pouco disso,
isso. A gente vai ter que olhar para cada profissional antes de eu simplesmente falar que ele tem capacidade ou não de fazer o que ele tá fazendo. Eu preciso olhar para cada um. Talvez, se eu falar, né, vou me usar de exemplo de novo, se eu falar que eu atendo criança, adulto, idoso, muitos profissionais podem falar: ei, como assim? Não, tá errado. Não pode. Você não tem qualidade no que você faz. Mas se eu te disser que eu já tenho experiência com todos esses públicos, talvez eles falem: tá bom, vai, aceitável. O que eu quero dizer é pra gente não generalizar. Não generalizar o nosso trabalho, né, a nossa capacidade principalmente, e não generalizar a capacidade do coleguinha, tá? Do seu coleguinha de profissão. Fez sentido? Falei muita bobagem, você acha que eu viajei demais? Não. Concordou? Rodolfo, você é genial, você merece o Oscar. O Oscar não, porque não tem nada a ver com... um vídeo, talvez um Oscar. Você merece o prêmio, sei lá que prêmio. Comenta aqui embaixo. Né? E por acaso, não sei se você atende criança, adolescente, adulto, idoso, mas sei que você pode dar um like nesse vídeo porque você tá até aqui, então você vai dar um like porque merece, né? Mereço, mesmo que você discorde comigo, eu acho que eu mereço o seu like. Por hoje é isso, se cuidem e vejo vocês na semana que vem. Até mais!